e declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a realizar a chamada dos senhores vereadores. Primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Areiópolis, em 22 de fevereiro de 2022. Marildo Alves. Presente. Robson Cardoso dos Santos. Presente. João da Cruz Miquelino. Presente. Gilberto Rodrigues de Lima. Presente. Carlos Alberto Leite. Presente. Clédson Hélio Turbano. Presente. João Alexandre Cardoso. Presente. Marciano Bueno da Silva. Presente. Michel Henrique Augusto. Presente. Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite para que faça a leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei complementar número 01/2022. Ofício número 55/2022. Encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei que altera o quadro de cargos em comissão e dá outras providências, para apreciação e posterior aprovação dos nobres vereadores. Aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de estima, admiração e apreço. Cordialmente, Antônio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 1/2022. Dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Areiópolis e altera o quadro de cargo em comissão. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei complementar número 01/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei complementar número 01/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei complementar número 02/2022. Projeto de lei complementar número 2/2022. Dispõe sobre a adequação dos valores dos padrões 1 até 5 da tabela 1
tabelas salariais do Poder Legislativo de Areiópolis, São Paulo, estabelecido pela Lei número 1815/2018 e pela Lei Complementar número 1958/2021. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei complementar número 02/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Palavra, senhor presidente. Concedido. O ano passado, a gente foi muito parado pelos funcionários nas ruas, solicitando esse tão sonhado aumento. E eu ficava triste quando eu olhava no olho do funcionário. Vereador, só um momentinho. Esse fala da funcionária aqui que não pode ficar abaixo do salário mínimo. Esse é da nossa recepcionista. Ah, não. Eu li então ao contrário. Perdão. Pode dar sequência. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 01/2022. Projeto de Lei Municipal número 1/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar especial para o orçamento vigente conforme superávit financeiro destinado à utilização da parcela diferida dos recursos recebidos do Fundeb, 30%, conforme determina a Lei número 14.113/20. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 01/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite à mesa, senhor presidente, boa noite aos nobres funcionários da educação. Para mim é uma honra poder estar tratando na verdade é uma honra mesmo, viu? Tratando desse CREA suplementar, porque até então, o ano passado, né, até anos atrás, existia um discurso que não poderia ser concedido esse aumento aos funcionários de que pertence ao 30% do Fundeb, porque era incondicional, certo? Mas a gente sabe que não é, porque a lei foi sancionada pelo governo federal em 27 de dezembro, certo? E publicada em 28. E sabendo que o rateio dos funcionários públicos foi feito dia 30. Assim como nós temos também o prefeito de Botucatu, que assim que o governo federal sancionou a lei de 27, ele abriu um decreto, certo? No dia 28, ele fez o rateio. E o nosso Poder Executivo fez o rateio dia 30. Perfeito, né? Os professores mais que merecido, mas poderia ter incluído os nossos funcionários, dos 30%, certo? Mas temos essa lei em vigência. Esse CREA suplementar é um dinheiro que sobrou de 30%, é mais de 530 mil reais, né? Mais de R$500 mil. O que eu queria propor com esse pedido de vista? Eu gostaria de fazer um pedido de vista. Não sei se é ou não é legal, doutor, não sei se é legal ou não. Se for legal, eu gostaria que entrasse em votação, né? Pela legalidade desse pedido. E qual seria a proposta? A contraproposta, o pedido de emenda. Que fizesse desse CREA suplementar, o prefeito estaria concedendo, se fosse legalmente, um abono, uma gratificação aos funcionários que pertencem ao 30% do Fundeb, que até então o dinheiro concedente a eles. Sabendo que já está também em vigência essa lei do governo federal, né? E também o Fundeb ele autoriza a estar fazendo esse rateio com folha de pagamento. Então temos aí a contraproposta, seria o seguinte: ou o prefeito pega desse CREA suplementar e paga, vamos supor, são 65 funcionários, segundo que eu tenho relação. Se ele pagar R$2.000 cada um, vai sobrar ainda 460, aliás, vai sobrar R$400 mil para ele poder comprar equipamentos. Esse CREA suplementar está pedindo esse valor todo para compra de equipamentos, certo? Mas equipamentos, mais R$500 mil para equipamentos, é muita coisa, né? Enfim, ou se ele concedesse aí R$1.000, não vão conceder R$2.000, mas fosse R$1.000, sobraria para ele R$465 mil ainda em cofre. Ou seja, se ele alegar, provar que isso é incondicional, então tem outra proposta também. Ele
pague, então, utilize esse dinheiro que é condicionalmente legal, pegue desse crédito suplementar, ele pague a folha de pagamento dos funcionários 30% no mês de março, e o dinheiro que ele pagaria os funcionários que está lá, ele faça a gratificação para os demais. Né? Então, eu peço vista, por isso que eu fiz uma live, certo? Convocando a todos, porque se há um jeitinho, a gente gostaria que fosse atendido. Então, esse pedido de vista é para que nós possamos deliberar, né, conversar, e a gente poder ouvir os funcionários também, entender a complexidade de todos e a importância dessa valorização, porque estão sem o reajuste, né, agora já vão haver aqui um reajuste de 15%, exatamente. Aliás, não é algo a mais, só vai pagar o que está na lei, não está pagando nada a mais, porque é incondicional não conceder, certo, o aumento dos funcionários públicos não aumente. Está na Carta da República isso. E então esse aumento já não foi concedido em 2020 porque não quis, porque a data base dos funcionários públicos é janeiro e o aumento deveria ter vindo na casa em fevereiro. Não veio, depois veio a pandemia e é tudo culpa da pandemia, né? Então gostaria de conceder aos 9 vereadores que apreciasse pedido de vista para a gente poder deliberar sobre isso. Tudo bem? Boa noite a todos. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu acho importante, sim. Eu acho que todo funcionário tem que ser valorizado, entendeu? E tem que ser muito bem pago pelo que faz. Eu acredito muito no trabalho de vocês, que cuidam das nossas crianças, e a gente confia em vocês o dia das nossas crianças. E só que o nobre colega deveria ter informado aos colegas que estão aqui que a gente está votando aqui não o que o prefeito vai fazer ou deixar de fazer com esse dinheiro. A gente vai votar aqui a liberação desse dinheiro para ser feito o uso. Quem vai decidir o que vai fazer com o dinheiro é o Poder Executivo. Se a gente não tem o poder de decidir o que ele vai fazer, tá certo? Concordo, temos sim que dar melhorias, tá certo? Mas pelo que eu vi na lei, pelo que eu consultei com alguns conhecimentos, né, os funcionários estariam fazendo parte dos 70% na lei do ano passado. E nem ele falou, mas foi sancionada no dia 27, né? Mas a lei, o rateio já estava pronto, né? Não concordo também. Um pega um montante de dinheiro e outro não pega nada. Para mim, esse dinheiro do Fundeb, ele teria que ser usado integralmente na educação. Porque enquanto a gente está discutindo o salário aqui hoje, o ano passado, eu e o vereador Beto estivemos visitando as escolas, os pré-escolas, caindo ao pedaço. E as nossas crianças vão estudar onde depois? Vamos pôr eles lá no campo de futebol? Né? Fica complicado, porque nós precisamos também pensar no bem-estar das nossas crianças. Está sendo comprado climatizador. Eu estou desde o ano passado batendo na tecla que teria que ter computadores e televisão na sala de aula para agilizar o trabalho dos professores. Cara, estou sabendo aí que teve professor, não sei, diretor, que pegou de mais de 20 mil reais. E agora, a parte do que é para fazer a melhoria do aluno, vai dividir novamente. Não sei, quem decide isso é o prefeito. O que a gente vai votar aqui hoje é a liberação desse dinheiro. E a gente precisa, sim, pensar no bem-estar das nossas crianças. Porque senão, amanhã, como é que vai ficar? A escola do Barreto ali, desde o ano passado, tem um muro quase caindo em cima das pessoas lá.
A Coab, desde o ano passado, estou brigando para reformar aquela escola, para dar melhorias naquela escola. Só eu sei o que eu passei com os pais de alunos na rua lá, arriscando os carros atropelar os alunos. Não estou dizendo que vocês não merecem. Vocês merecem muito mais. Eu vejo o sofrimento de todos vocês lá. Só acho que a gente precisa olhar melhor nessa parte aí e fazer uma divisão igual. Pelo que eu vi na lei, todos os funcionários vão ser incluídos a partir desse ano. E eu faço um apelo para o Poder Executivo que faça essa divisão, se tiver essa divisão, que faça por igual, para que todo mundo tenha esse direito. Só que o nobre colega deveria ter avisado vocês que a gente não está votando o direito de vocês de pegar esse dinheiro, R$2.000, R$3.000, seja lá o que for. A gente vai votar a liberação do dinheiro. Agora, se o prefeito vai abraçar isso e fazer a divisão, aí já fica mais para frente. Tá bom? Obrigado. Vou falar, senhor presidente. Eu gostaria de uma réplica que é de suma importância. Sim. Boa noite. Está bem claro, atendimento a todos, não temos o poder de executar, mas temos o poder de solicitar e indicar a melhora. Quem vai garantir que após provar esse cumprimento aqui, essa lei complementar, ele vai conceder isso? Porque aqui já na própria, nesses R$530 mil, mais de meio milhão, ele já está dizendo aonde vai ser aplicado. Então, por que não pegar à vista e conversar com vocês e provar que não pode fazer nenhuma das três opções e aí não coloca, mas se pode, ele acrescenta aqui já manda ali acrescentando, já pensando em vocês, porque quem garante que ele vai fazer isso? Já não concedeu um aumento em 2020. Vem só acima de falácias. Vão ficar por isso? Que prove o contrário, então, para vocês, que vocês não merecem, que não tem como e que não pode. E para melhoria, sim, também ali tem conhecimento, pode ser feito sim, e a questão são para equipamento. Se ele estivesse preocupado com reforma, ou se Vossa Excelência estava preocupado com reforma, com todo respeito, novo vereador, então o senhor que faça um pedido também, e aproveita esse pedido meu, e conceda aqui também, para que ele venha incluir também essa reforma, porque está uma pouca vergonha está acontecendo então. Já que o senhor tem esse conhecimento, por favor, acrescente nesse pedido. É o momento que o senhor tem de pedir vista, e nós reunir com o prefeito, acrescenta o meio constitucional. Então acrescenta, não é prova, e a gente tem outras garantias. As outras duas garantias não é constitucional? Beleza, então a gente agradece, mas valeu a intenção, e a gente tentou buscar, algo que nunca ninguém fez. É constitucional o seu? Então vamos por aqui. É somente isso. Em respeito ao pedido de vista do vereador João Alexandre Cardoso, eu coloco em votação para os vereadores, o pedido de vista. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado o pedido de vista do vereador João Alexandre Cardoso. Pessoal, eu só pedia por favor que o pessoal que está na plateia mantesse a ordem, por gentileza. Tá? Eu só pediria, por favor, eu entendo a manifestação de vocês, mas só pediria que, por favor, vocês mantivessem a ordem, por gentileza. Senhor presidente, só para justificar meu voto contra, Concedido. Existe uma lei que não pode fazer isso. Não é constitucional, entendeu? Que os funcionários merecem, mas não é constitucional. É um projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar. Não é para dar opinião para o prefeito o que ele vai fazer ou o que não vai fazer. Lógico que os funcionários merecem. Daqui a pouco a gente vai ler um projeto, já é o próximo, que autoriza, que atualiza o vencimento dos funcionários. É isso que o prefeito tem que fazer. Agora, mudar uma coisa não pode. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei, número 02/2022. Projeto de lei número 2/2022. Atualiza vencimento dos funcionários e servidores do município de Areiópolis e dá outras providências.
Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 02/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite a todos mais uma vez. Com grande satisfação, né, que estamos agora votando esse projeto, já tão esperado, né, e com falácia já desde 2020, estava concedendo que não podia, né, isso que mais entristece ainda, achar que o povo é burro, né, e eu vim em frente com encontros, através de live, através de discursos falaciosos, achando que nossas graduações, o nosso conhecimento, o nosso conceito é inválido, né, então vamos quebrar, ninguém é intocável, tá, ninguém é intocável, até hoje. As pessoas não tocaram no homem, ninguém discutiu contra o homem é perfeito, o homem é justo, a administração é incrível, não é nada pessoal aqui, como ele citou, de que temos que respeitar a lei, tem que respeitar o regime interno. Quem é eu, né? A gente pergunta agora o seguinte, quando Vossa Excelência, eu gostaria que tivesse aqui para estar falando para ele, quando ele citou que temos que respeitar o regime interno, a lei municipal, aí eu retribuo a pergunta, mas com qual poder, ou com qual, como que eu posso falar para vocês? Com qual... Só fiquei um pouquinho nervoso, porque eu já ia responder ele, mas aí tudo bem, faz parte, né? Realmente, com qual embasamento que ele vem falar para a gente, perante essa casa, né, que temos que respeitar isso, respeitar aquilo? Nós respeitamos, quem não está respeitando é o Poder Executivo, que eu estou cansando de mandar ofícios de advertência, falando para ele cumprir as tempestivas. Ele responde, o próprio presidente da Câmara enviou um ofício, porque estava atrasado e não respondia nenhum ofício, não respondia requerimento, não respondia nada. Não é mentira. Aí o presidente da Câmara mandou, ele falou, estamos resolvendo, solucionando esse problema para que venha acontecer mais, certo? E aí a gente apresenta requerimentos, e o que acontece com requerimentos? Nada, né? Não vem nada. Ele não responde. A gente manda ofício de advertência e nada para responder. Então, retomando aqui, essa gratificação, essa remuneração, esse aumento aí, não é, na verdade, um aumento, tá, gente? É um reajuste de algo que já estava incondicional, que ele ia poder responder um processo. Então, não é meus parabéns, senhor prefeito, não é nada, na verdade, é obrigação. Ou paga o que tem que pagar pela lei, ou responde inconstitucionalidade, porque está na Constituição que tem que ser carta da República, independente de qual situação tem que ser feito esse reajuste anualmente. Então, não foi feito em 2020 porque não quis, 2021 veio a pandemia e agora ele tem que fazer, ou faz ou responde, tá? Mas a gente já fica feliz, mas não é assim, a gente agradece ainda, né? Por estar colocando já em votação, uma dor de cabeça a menos, mas a gente agradece esses 15%, mas vamos lutar para que venha mais também e venha o reconhecimento de todos vocês, porque além também desse aumento, a gente precisa do quê? Da valorização de vocês e condições de trabalho, não é somente... Porque temos conhecimento que tem inspetor de aluno que ele faz trabalho de AVE. Agora, questão, já vou aproveitando o embalo aqui, por que não chamou esses cargos do AVE? Por que não chamou o AVE, então, porque será que temos funcionários que não estão cumprindo esse papel ali dentro, ou que é contratado de outra maneira, que estão ali dentro, e se ele chamar o AVE, vai ter que mandar essas pessoas embora? Eu não estou entendendo. Então, eu gostaria depois que o senhor está para agradar também, ao senhor prefeito, o que está acontecendo, que ele não chamou os concursados, parou de chamar, o AVE não chamou, né? Causa estranheza isso, tá? Mas agradeço. Eu agradeço a todos aí, desculpe ter fugido do tema dos 15%, mas para a gente vai ser uma honra isso, tá? Muito obrigado a todos. Encaminho o projeto de lei número 02/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 03/2022. Projeto de lei número 3/2022. Institui gratificação pela participação em atividades especiais de trabalho e da outras providências. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 03/2022. Com a palavra, senhor presidente. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Com a palavra. Concedido. Tá aí, ó.
Do nada surge aqui a instituição para gratificação pela participação de atividades especiais de trabalho e outras providências. Seria da comissão aqui? Gratificação, 30%, isso mesmo. São das comissões que existem na prefeitura, né? Para licitações, enfim. Aqui está dizendo aqui, esse projeto aqui, ele está pedindo para que todas as pessoas que fazem parte da comissão, que eu duvido que tenha alguém aqui, que eles tenham um aumento, certo? E um aumento contínuo na gratificação deles. Esse aumento vai tirar da base do menor salário da prefeitura, creio que é um salário mínimo de R$ 1.200. Aí as pessoas que fazem parte da comissão, uns vão ganhar 40% do salário a mais, e outros vão ganhar 30%, beleza? Mas eu acho que é interessante esse projeto vir hoje, porque vai ter um aumento de vocês vão se conformar com os 15%, enquanto isso a gente soca a goela abaixo, os 40% e 30%. A justificativa do Poder Executivo é a seguinte, olha que coisa interessante, gente. Eu acho tão bonito isso. A responsabilidade solidária implica em responder enquanto integrante da comissão de licitação e pregoeiros com seus bens ou devoluções em espécie aos pobres públicos. Ou seja, acontece, eles estão nesse cargo. Então, se houver algum erro lá, alguma coisa errada, uma má fé, eles podem responder por isso. Então, olha a preocupação. Vamos pagar o 40% para eles, no salário vai ser uma coisa para o resto aí do tempo aí, e os 30% para outros, porque eles estão ali dentro. Vá que cá tem alguma coisa estranha ali, ninguém vê um erro gravíssimo, e aí vão ter que responder, vão ter que pagar, vão ter que tirar o carro dele, a casa deles. Ou seja, tem que ser feito o quê? Vamos pagar para eles ser o quê? Honestos. Né? É isso que dá a entender aqui. Então, beleza, a gente vamos estar votando isso, mas já deixo aqui acordado que sou totalmente contra isso, tá? Porque existe um impacto financeiro também nessa questão, esses 30% e 40%, e não foi colocado aqui. Então, gostaria de pedir vista desse projeto também, porque não há um impacto financeiro nesse projeto, vão ser deliberados aqui 40% e 30% a mais nessas pessoas que pertencem a essas comissões, e temos conhecimento de pessoas da prefeitura que pertencem a 2, certo? Ou mais, enfim. E aí é vantajoso isso, né? Agora vão pagar, tudo bem, a gente tem que receber alguma coisa, enfim, mas ao acrescentar 40% e 30% no salário deles para fazer parte da comissão, porque eles correm o risco de responder um processo, porque se acontecer alguma coisa errada, vá, né? E aí, de repente, aí não estão recebendo nada, então vão pagar para ser honesto, para que não venha acontecer nada de má fé. Então eu peço vista nesse projeto também, porque eu não tenho aqui o impacto financeiro dessa questão aqui em mãos também. Só isso. Senhor presidente, Concedido. posso fazer uma parte aqui? Concedido. Bom, alguns pontos que foram destacados pelo nobre colega maestro Alexandre, principalmente essa questão financeira, eu acho que seria importante, né, que fosse nos enviado essa questão financeira, e as pessoas que irão ou que já compõem estas comissões, para que nós tenhamos conhecimento e de fato possamos avaliar qual será o valor real que será colocado aí a mais para que essas funções sejam desempenhadas. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco o pedido de vista do nobre vereador João Alexandre Cardoso em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o pedido de vista do vereador João Alexandre Cardoso. Fazendo um favor. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 4/2022. Projeto de lei número 4/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal
abrir crédito suplementar especial para o orçamento vigente, conforme superávit financeiro de recursos federais recebido para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, bem como a anulação de recursos orçamentários para a cobertura de recursos orçamentários das despesas custeada pelo município para o enfrentamento do novo coronavírus. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 4/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 4/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 05/2022. Projeto de lei número 5/2022. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social às entidades filantrópicas que especifica no exercício de 2022. Muito obrigado. Antônio Marcos dos Santos, prefeito municipal de Areiópolis, estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Areiópolis aprova e lhe sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder durante o exercício financeiro de 2022 subvenções sociais às seguintes entidades e valores respectivamente: para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAI de Areiópolis, o valor é de até R$200 mil durante o ano de 2022. B. Para a Irmandade Casa Pia São Vicente de Paula, o valor de até R$ 86.400 durante o ano de 2022. C. Para a Instituição de Proteção à Infância e Juventude, Casa Santa Maria, o valor de R$ 66.096 durante o ano de 2022. Parágrafo único. As referidas subvenções serão efetuadas mediante o repasse mensal, ficando a entidade beneficiária a obrigar a prestar contas de recursos recebidos de até 31 dias do mês de janeiro do exercício seguinte. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, por correção por conta das dotações próprias consignadas no Orçamento Municipal 2021. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo Areiópolis, 15 de fevereiro de 2021. Antônio Marcos dos Santos, prefeito municipal. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 5/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Com a palavra, senhor presidente. Concedido, vereador. Pode falar sentado, senhor presidente. Fique à vontade. Ano passado, nós apresentamos aqui uma indicação à prefeitura que acrescentasse também um valor, a propriamente dita Irmandade Casa Pia São Vicente de Paula, porém que encaminhasse também para o abrigo, do qual recebe pessoas de Areiópolis. Inclusive, eu estive lá fazendo visita na oportunidade e tinha pessoas de Areiópolis lá também. O abrigo ele é mantido pelo poder público, com doações, o pessoal faz rifa, as prefeituras da região a qual eles acolhem pessoas lá, fazem um repasse mensal.
um repasse simbólico que seja, mas já ajuda na manutenção, né? Eles dão pouso, dão alimentação, eles acolhem o pessoal que acaba ficando na rua em situação precária, vamos dizer assim. E tem gente de Areópolis lá. O prefeito ficou de encaminhar, porém eu vi aqui no projeto que não consta. Então, gostaria que constasse em ata essa solicitação novamente e que fosse encaminhado ao prefeito para que faça uma avaliação, porque é de conhecimento dele que tem pessoa de Areópolis lá. Tá bom, senhor presidente? Ok. Muito obrigado. Encaminho o projeto de lei número 05/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 06/2022. Projeto de lei número 6/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Areiópolis, nos termos da Lei Federal 13.019/14. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 06/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 06/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 7/2022. Projeto de lei número 7/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Areiópolis nos termos da Lei número 13.019/14. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 7/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 07/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 08/2022. Projeto de lei número 8/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Areiópolis nos termos da Lei Federal número 13.019/14. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 08/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 08/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do requerimento número 01/2022, de autoria do vereador Michel Henrique Augusto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areiópolis, Estado de São Paulo, requerimento número 1/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que, após tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que informe se há possibilidade de incluir no contrato com a Sabesp um plano de investimento para a instalação de sistema público de abastecimento de água e coleta de esgoto no Distrito Industrial
ao sistema de tratamento de esgoto existente. Justificativa. Em contato com a Sabesp, fui informado que houve início de estudos para a referida implantação, porém os investimentos não estão previstos no atual contrato de programa com a companhia. E é de suma importância essa revisão contratual em razão de beneficiar as empresas já instaladas no Distrito Industrial, bem como fomentar o desenvolvimento e torná-lo mais atrativo para que as novas empresas se instalem em nossa cidade. Câmara Municipal de Areiópolis, 20 de janeiro de 2022, Michel Henrique Augusto, vereador. Coloco em discussão e deliberação. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Com a palavra, presidente. Concedido. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a plateia que nos acompanha, a população que nos acompanha pelas redes sociais e canal oficial da Câmara. Mais uma vez eu trago aqui um assunto relacionado ao distrito, do qual a gente tem vindo, no decorrer dos anos anteriores, tentando buscar melhorias e nos deparamos com a falta de infraestrutura. Então, após algumas conversas extraoficiais que eu tive com o pessoal da Sabesp, inclusive a gente está marcando uma reunião lá, para que a gente possa documentar isso, troca de requerimentos e de ofícios foram feitas já, então eu tenho algumas informações oficiais e extraoficiais também, que foi faladas por telefone. Enfim, é necessário que o município refaça o contrato com a Sabesp e que seja incluso esse plano de investimento, que não é baixo, é um plano de investimento alto. Porém, é necessário que haja da Prefeitura essa manifestação, né? Então, eu estou aqui do Legislativo, venho há algum tempo solicitando isso, através de documentos aqui da Casa Legislativa, e nesse momento, essa é uma questão que a Sabesp me passou, que a Prefeitura deve fazer. Tudo isso pensando no quê? Na melhoria do distrito, para que ele se torne mais atrativo, né, que tenha o mínimo de infraestrutura para que as empresas queiram vir para Areiópolis e gerar emprego e renda para a população, né, que é o que precisa também. Então, eu trago novamente um requerimento relacionado a isso e gostaria de contar com o apoio dos colegas para que nós possamos aprovar esse requerimento e que a Prefeitura possa estar refazendo esse contrato, né? Que leve ao jurídico, que faça uma avaliação financeira. E me parece que a Prefeitura não tem gasto com isso. O investimento ele fica por parte da Sabesp, porém é tudo em forma de contrato. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Eu quero parabenizar o nobre colega pela atitude. Nesse primeiro ano de mandato, o próprio colega já sabe o que a gente está passando para tentar implantar as empresas na nossa cidade. A gente tem batido de frente com muitas coisas, muitos problemas, e o maior deles tem sido, sim, esse problema da infraestrutura, né? A gente está vendo que o emprego está crescendo na nossa região, a gente vem trabalhando atrás disso, já que a gente não consegue trazer as empresas para a nossa cidade, estamos correndo atrás de passar o chapéu e tentar trazer pelo menos um emprego, né? E quero deixar bem claro que o nobre colega pode contar comigo nessa batalha aí, vamos estar junto aí para a gente tentar trazer essa infraestrutura tão necessária e, se Deus quiser, logo, logo fazer esse distrito industrial nosso bombar com várias empresas aí, se Deus quiser. Coloco em votação, maioria simples simbólico, o requerimento número 01/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 01/2022 por unanimidade.
Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 02/2022, de autoria do vereador Michel Henrique Augusto. Requerimento número 2/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que informe se há estudo ou projeto em andamento para a revitalização do calçadão. Em caso positivo, fornecer cópia do mesmo. Justificativa. O calçadão é um lugar muito utilizado pelos moradores, pois serve de passagem dos bairros Coab, Jardim Carina, João Gomes, Lourenção, Bem Viver e Plínio Aristide Targa ao centro, e também utilizado para a prática de caminhadas e outras atividades esportivas. O mesmo está localizado em toda a extensão da avenida de entrada da cidade, e sua base apresenta alto nível de desgastes e irregularidades, podendo ocasionar acidentes aos pedestres que por ele transitam. Câmara Municipal de Areiópolis, 20 de janeiro de 2022, Michel Henrique Augusto, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra. A palavra está livre. Coloco em votação, maioria simples simbólico, o requerimento número 02/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 02/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 03/2022, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Areiópolis, requerimento número 3/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que, após tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que informe se a área localizada em frente ao estabelecimento comercial do Bar do Cisso é de propriedade do município ou particular, e, sendo é do município, informar se houve autorização para a instalação de bancos e mesas de concreto, bem como a construção de calçada. Justificativa. Referida informação visa responder às indagações de alguns munícipes que nos procuram abordando o assunto, e como vereadores devemos nos manter informados dos atos do Executivo. Câmara Municipal de Areiópolis, 22 de janeiro de 2022. João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra. A palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Com todo respeito ao pessoal que mora naquele local ali, certas horas o pessoal exagera um pouco. Certas horas não, né? Quase todo final de semana. E temos famílias ali que não é só o nobre colega, eu acho que a maioria aqui já deve ter sido abordado por munícipes por causa daquilo ali. Nada contra o colega trabalhar e ganhar seu dinheiro honestamente, mas precisamos sim ter um pouco de respeito às pessoas que ali residem. Principalmente aos domingos à noite, que o pessoal precisa trabalhar na segunda-feira, e aí ficam até tarde, né? Às vezes eu já percebi que o próprio proprietário chegou a fechar a porta lá, o pessoal fica na rua e não tem como falar para a pessoa desligar ou fechar. Eu creio também que isso é um caso de polícia também. A polícia precisa sim também começar a agir um pouco mais sobre isso, para a gente poder ter um pouco mais de respeito nessa área aí. E nessa parte aí, eu até parabenizo aí o nobre colega pela atitude e espero que o pessoal tenha um pouco mais de consciência sobre isso lá. Com a palavra, senhor presidente. Vai em pé. Senhor Concedido. presidente, respondendo ao nobre colega, em relação
dessa fiscalização é o que está pairando, né? Temos um concurso fiscal de tributação e até o momento não sei se chamou, se já terminou a lista, mas enfim. Se já terminou a lista e ninguém assumiu, está na hora de a gente poder ir abrir outro concurso para poder estar sanando essa importância, né, esse importante cargo no município. E respondendo ao vereador também, em relação à polícia, já fizeram de tudo. Eu tenho em mãos aqui que o sargento enviou ao Poder Executivo, e o Poder Executivo tem conhecimento e tal, as raias feitas aí nesse estabelecimento, está pedindo que que o fiscal de tributação tome conhecimento disso, porque, na realidade, quem tem autonomia para poder fiscalizar isto, né, porque já existe uma lei complementar em relação a isso, uma lei federal, perturbação sossego, que ocorre ali, né, enfim. Mas, enquanto não houver o fiscal de tributação ficar escondida, nesse momento ninguém contrata, ou pairou a lista, terminou, não tem outro, vão abrir outro concurso, porque é conveniente, eu não sei, vai ficar desse jeito. Né, porque, na verdade, não é as pessoas que estão ali, né, que estão reclamando, enfim. Já houve reclamações, mas isso foi há tempos. Mas as pessoas que passam por ali. Né, as pessoas que vão para a igreja, que descem, congregação cristã, católica, enfim. E é só questão de se adequar. Né, tem que ter o seu dever também, porque a cidade não tem lazer, não tem cultura, não tem esporte, não tem nada. Né, e até um dos motivos de ter sobrado o dinheiro em 2021. Né, esse é o motivo. Não é eu fiz planejamento. Não teve nada, a cidade continua sem ter nada. Né? Então, automaticamente vai sobrar mesmo. Mas, enfim, voltando aqui. Então, eu tenho aqui em mãos, tá, para conhecimento de todos aqueles que quiserem, tá, que é uma coisa pública, foi feito todas as arraias, a polícia já foi ali, já foi no Rei do Guarda, foi em todos os lugares, mas a questão que parte da prefeitura, certo? Então, eu já quero deixar declarado aqui, se as pessoas vão gostar ou não vão, mas é o seguinte, existe lei e tem que ser cumprida, certo? Então, quero deixar claro que eu estarei tomando frente, e vou entrar também no Ministério Público, certo? Cobrar da prefeitura, certo? Porque está havendo uma vista grossa no estabelecimento, não sei por que isso, mas eu estarei tomando conta disso aqui pessoalmente, no Ministério Público, denunciar quem for preciso. Algo tem que ser feito e quero saber por que não está sendo feito. Eu também solicitei que viesse, através de uma indicação, que viesse estar colocando ali uma placa de proibido som automotivo. Para mim já dá uma pairada ali, né? E não é, a gente não tira, né, igual uma nova, as pessoas têm que trabalhar, mas trabalhar com consenso, porque o meu direito termina onde começa o seu, certo? E existe localidade, não é um local para aquela aglomeração ou o que acontece ali. Mas isso o que é? A gente sabe também, o povo está carente, não tem nada. Então o momento tem ali, tem que se festejar ali, mas às vezes extrapola, né? Então eu gostaria do prefeito municipal, o Poder Executivo, estaria se respondendo aí, e tomando essa frente. Vamos criar uma lei municipal. Botucatu foi aprovada hoje uma lei municipal que proíbe venda de bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica em praças. Foi aprovado hoje essa lei. Então, por que não fazer isso aqui também? Então é só isso, é só para manter a harmonia, só, fazer o que é certo. Se não faz isso, faz aquilo, então a gente precisa desse fiscal de tributação. É somente isso. Porque a resposta que eu tive para o prefeito quando eu pedi essa raia é que os estabelecimentos se encontram legais, mas peraí, eu nunca vi fazer baile, festa, que bar que pode fazer isso? Eu não entendi isso. Mas enfim, eu sei que é um assunto meio chato, que as pessoas vão gostar, mas não estou fazendo política. Eu estou aqui eleito pelo povo para fazer, para fiscalizar. Se vai alguém ficar descontente, as pessoas que estão errado. Então nós temos que colocar ordem, e não precisava estar passando por isso aqui. É só o prefeito fazer a parte dele, que não precisava eu estar tomando frente disso. Estamos cansados já disso. Alguém tem que pôr lei nisso. Não é fazer o que é. É terra de ninguém agora? Já basta a Câmara que manda o ofício, manda advertência e não responde. Então eu peço para que o Poder Executivo, sim, tome conta disso e estou declarando, tá? Estou declarando aqui a minha presença e pode contar comigo, eu estarei tomando frente disso. Eu vou cobrar do Poder Executivo que que crie essa lei, que a lei que está vigente, que é uma lei nacional, ela é uma lei federal que venha ser cumprida. Perturbação sossego é crime, certo? O que está acontecendo lá está passando os limites. Então, é isso, agradeço, Marciano, por ter concluído a situação também. Coloco em votação, maioria simples simbólico, o requerimento número 03/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 03/2022 por unanimidade.
Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do requerimento número 04/2021, de autoria do vereador Michel Henrique Augusto. Requerimento número 4/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que informe se há estudo ou projeto em andamento para o recapeamento das ruas Benedito Olímpio Franco, Pedro Guimarães, Nicola Egídio e José Giorgetto, localizadas no bairro Jardim Carina. Justificativa. Os buracos existentes comprometem a segurança e que certamente tendem a aumentar de proporção, em virtude dos fatores climáticos e naturais que causam desgaste da pavimentação. Câmara Municipal de Areópolis, 10 de fevereiro de 2022, Michel Henrique Augusto, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra. Concedido. Só para complementar, senhor presidente, os moradores ali do bairro têm me cobrado, né? Eu moro ali e a gente tem visto que o município tem recebido recurso, bastante recurso para recap. Então, acho que esse é o momento, né? No final do ano passado eu havia solicitado já através de indicação. Então, agora eu quero saber se já tem planejamento para que seja sanado esse problema. E esse período que a gente passou de bastante chuva aí comprometeu ainda mais, né? É um asfalto com mais de 20 e poucos anos aí, vamos dizer assim. Então, está na hora da prefeitura fazer um trabalho já ali no bairro. Embora esteja fazendo em outros bairros, que a gente tem acompanhado, mas ali também é importante que seja colocado em estudo e faça projeto para que o governo do Estado, o governo federal, encaminhe recursos para a gente estar recapeando o bairro. Muito obrigado. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 04/2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 04/2021 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 05/2021, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 05/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Antônio Marcos dos Santos para que esteja fornecendo os seguintes: apresentar a legislação que permite debitar na parcela do FPM e o INSS não recolhido na data de quitação do vencimento. Fornecer relação de saldo bancário mês a mês, discriminando o nome da conta, número de fonte de recursos, a partir de 01/07/2019 a 31/12/2019 e 1/1/2020 a 31/1/2021. Cópias dos empenhos do INSS que gerou esses empenhos de multas e juros. Justificativa: o fornecimento de documentos relativos a exercício financeiro da administração pública municipal constitui dever da entidade pública nos termos da Constituição Federal, notadamente quando o interessado é vereador, que exerce papel fiscalizador dos atos do Executivo e, nesta condição, qualifica-se a legitimidade do pleito por ele lançado. Câmara Municipal de Areópolis, 17 de fevereiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Isto vem através de alguns empenhos, certo, que geraram mais de R$90 mil de juros e multas, certo? Do INSS. Ou seja, eu gostaria de saber o seguinte: o que veio causar esses empenhos de juros e multas? Por que a prefeitura pagou mais de R$90 mil de juros, certo, para o INSS? Isso é estranho, né? Aí eu solicitei eu fiz esse requerimento aqui em 5 de novembro, aí eles responderam o seguinte: que a respeito desse informe por meio da nossa diretoria de finanças, que pela legislação INSS não quitar na data do vencimento, é automaticamente debitado na parcela do FPM, certo? Ou seja, eles têm conhecimento que atrasando, não pagando, vai gerar essa multa. Deixaram de pagar, tranquilo.
Desta forma, em 20/12/2019, com o pagamento dos precatórios trabalhistas, o município ficou sem caixa suficiente para o cumprimento com o pagamento do INSS referente ao 13º de 2019, que foi debitado posteriormente na parcela do FPM de 10/2/2020. E os juros foram debitados no FPM de 10/2, né, gerando esses empenhos aqui. Acontece o seguinte, a justificativa foi porque existiam as precatórias, né? Mas essas precatórias foi investida. Quando há um precatório, está na LOA. Isso daí já tem no orçamento. É algo que já está fixo ali. E ainda está aplicado e gerando juros. Como que ele vai falar que não pagou por cada precatória? Ou por causa do pagamento do pessoal, do Fundo de Garantia? Mas como assim? Isso já é uma despesa fixa. E a gente vota aqui, ele sabe disso. Já tem o plurianual, tem o anual, tem 2 anos, tem o orçamento de 4 anos aqui. Então, isso não é desculpa, porque a precatória é um dinheiro que eles investem e geram juros, certo? Esses milhões aí que são pagos. E a folha de pagamento é algo fixo, então ambos são fixos. Então, não pagou, aí causa uma estranheza. Pois bem, aí justificando o seguinte, da mesma forma, o INSS com vencimento em 20/9, não quitado por insuficiência de fundos. Então, ele me respondeu o quê? O Poder Executivo respondeu que esses juros não foram quitados, né, não foi pagas essas precatórias, que gerasse mais de 90 mil reais. Por quê? Porque não tinha saldo na conta. Tudo bem, perfeito. Mas como estamos aqui para fiscalizar, agora vem a perguntinha que não quer se calar, né? Aí eu perguntei o seguinte, então apresenta a legislação. Eles vão apresentar a legislação. Olha, essa é a legislação. Se não pagar, vai gerar tudo esse de juro. Aí eu pergunto, vocês tinham conhecimento disso? Então por que vocês deixaram a gerar esse juro? Dinheiro que podia ter pago o reembolso dos estudantes. Quase 90 mil reais. Tá aí. Os estudantes estão começando aos estudos, não tem um reembolso, tem nada. Esse dinheiro podia ter usado para isso, ou pagar uma gratificação para vocês. Para todos, não, um ovo de Páscoa, ou não, vamos fazer melhor, dá um panetone para vocês em dezembro. Mais de 90 mil reais. Podia ter dado um panetone. Vão dar um panetone para cada funcionário de todos os setores. Olha que belezinha. Deu alguma coisa, né? Mas preferiu pagar os juros. Enfim. Ao que eu pedi para o senhor prefeito, então, fornecer relação do saldo bancário mês a mês, discriminando o número da conta. Então, eu estou pedindo o seguinte, então está alegando que não tinha saldo? Então, envia para mim, por gentileza, o extrato da conta para saber se estava zerado ou se tinha alguns milhões lá. Certo? Então, eu quero essa cópia desses empenhos. Caso não tenha realmente ter saldo nenhum na conta, a gente parabeniza o prefeito, olha. Realmente não tinha, né? O prefeito estava certo, fizeram uma boa gestão, mas se tiver saldo nessa conta, teve um dano ao erário aí, alguém causou isso e esse alguém vai responder um processo administrativo, com toda certeza. Porque eu estarei representando isso na casa e no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Porque se há realmente informou que não tinha, mas se houver extrato na conta, tiver o saldo, aí eu quero saber por que não pagou. E isso vai ter consequência. Coloco em votação, maioria simples simbólico, o requerimento número 05/2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 05/2021 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 06/2021, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 06/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Antônio Marcos dos Santos para que esteja fornecendo a cópia dos empenhos e requisições de abastecimento dos veículos pagos com verba do Fundeb, referente aos meses de janeiro e fevereiro dos exercícios 2018, 19, 20 e 21. Justificativa. O fornecimento de documentos relativos ao exercício financeiro da administração pública municipal constitui dever da entidade pública nos termos da Constituição Federal, excetuado os casos concernentes a assuntos sigilosos, notadamente quando o interessado é vereador que exerce o papel de fiscalizador nos atos do Executivo e, nesta condição, qualifica-se a legitimidade do pleito por ele lançado. Câmara Municipal de Areópolis, 17 de fevereiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra. A palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Está aqui agora caindo a retórica. Temos que respeitar a Constituição,
o regimento interno, a lei, mas isso não está sendo feito pelo Poder Executivo. Porque foi motivo, eu cobrei aqui para que enviasse para mim toda a relação, né, quais funcionários pertencem ao Fundeb, quais funcionários pertencem à educação, quais são os veículos pertencentes ao Fundeb e à educação. Feito. Aí, feito isso, eu pedi que enviasse para mim os empenhos e as requisições do abastecimento. É loucura? É loucura, mas existe louco para tudo, né? Então eu estarei à disposição para estar vendo tudo isso. Feito. Demorou, mas respondeu. E quando respondeu, me convidava para estar indo em loco, né? Para estar vendo essas requisições aí, porque é muita coisa. Eu tinha certeza que era muita coisa. Na sexta-feira aqui na Câmara, eu falei que estaria indo lá, fui lá, tomei um banho, um chá de cadeira, voltei, belezinha. No outro dia, nada, aí eu falei para o seguinte: ô Gra, faz um ofício para mim, vou entregar esse ofício lá na prefeitura e eu vou indicar os 4 dias que eu estaria indo. Foi 3 sexta-feira e 1 segunda-feira. A primeira sexta-feira, só Jesus na causa. A segunda não encontrei, a terceira não encontrei ninguém, certo? Aí eu cansei, aí eu fui lá exigir que me levasse. Olha, eu quero estar indo agora lá para ver. Não, mas está uma bagunça, tem como encontrar. Eu falei, não, eu fico à disposição, tem a tarde toda, eu quero procurar, eu faço questão de procurar, eu procuro lá. Só quero pegar um pacotinho do mês de janeiro, um pacotinho do mês de fevereiro, referente a 2020, 2021, 2019, só para fazer uma referência, enfim, né? E me levaram lá. Foi o motivo daquela live, né? E eu não denigri nenhum funcionário público, quiseram distorcer a situação, mas não adianta nada, né? Porque eu respondo, e eu não vou deixar isso acontecer comigo, porque é mentira. E acontece o seguinte, e cheguei lá, aquela bagunça toda, né? E até hoje nada. Foi feito outro requerimento em dezembro também, acho que foi 10 de dezembro, a última sessão nossa, uma coisa assim. 14. 14, né? 14 de dezembro, solicitando isso daqui, até hoje nada. Mas acontece o seguinte, então agora eu quero que eles enviem para mim relações janeiro, fevereiro e março. Esses empenhos, né, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, 2019, 20 e 21 e 18. Para mim poder estar analisando. Mas analisando o quê, maestro? Você está louco? Não, não estou louco. Eu quero pegar um empenho e quero ver qual foi o veículo que abasteceu com o dinheiro de vocês. É do Fundeb. Qual foi o veículo que abasteceu? Ah, foi o veículo X. Ele pertence ao Fundeb? Pertence. E o motorista está dirigindo? Pertence ao Fundeb? Não. E a quilometragem, como está? Vamos fazer a comparação quilometragem? Pegar isso, ela vai ter que subir, né? Então, são coisas que a gente vai averiguar. E vamos averiguar, porque essas requisições têm que chegar aqui. Porque se não chegar aqui, eu estarei representando também no Ministério Público, e existem alguns pedidos que a gente pode estar fazendo, por exemplo, mandar a segurança. Né? Se vai se aprovar pela casa, não sei, mas que está errado, não sei porque a casa não estaria catando isso, porque a gente está precisando do documento e esse documento não chegou. Certo? Então, essas comparações. É coisinha simples, gente. Quem vai ter o trabalho sou eu, de olhar requisições e requisições. Né? Vá que uma Chery, de repente, ou um carro diferente, esteja abastecendo aí, o guardinha ou o guarda vai lá, e pega e retira o guardinha, tá? O guarda vai e pega e fica rondando a cidade aí com o dinheiro do Fundeb, né? E aí depois vem todo o saludo, você receber uma bonificação, um aumento, e vá que esse dinheiro, enfim, de repente, possa estar sendo feito algum movimento diferente, né? Não estamos acusando, só estou querendo fiscalizar algo que nunca ninguém fez, nunca ninguém esperava, e é isso que eu vou fazer. Estou aqui para isso, tá? E não se preocupe com questões, você está buscando o que para a cidade? Deixa que o recurso eles buscam, os demais buscam, eu quero fiscalizar, tá? É só isso. Coloco em votação, maioria simples simbólico, o requerimento número 06/2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 06/2021 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do requerimento número 07/2021, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 07/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que informe se o calçamento dos imóveis número 220, 230, 240, 250, 260 e 270,
localizados na rua José da Silva, Centro, foram realizados com recursos financeiros do município ou pelo proprietário dos imóveis. Em sendo recurso do município, informar valores gastos com a mão de obra e material. Justificativa. As informações se fazem necessárias, uma vez que chegou ao conhecimento do vereador que funcionários da frente de trabalho construíram referida infraestrutura no imóvel de propriedade do diretor municipal de finanças da Prefeitura Municipal de Ariópolis. Câmara Municipal de Ariópolis, 17 de fevereiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. É só uma complementação. Eu já enviei um requerimento ano passado, e aí me responderam o seguinte, que foi tirada uma foto, enviei um endereço, né? Foi tirada a foto indicando um endereço, mas eles me responderam esse ano que o endereço, que a foto não bate com o endereço, e que não tinha, então, que é para refazer o requerimento, né? Beleza. Aí o que fizemos? Tiramos foto de tudo, pegamos todo o número das casas, né? Foi feito um trabalho importantíssimo, até parabenizo. O trabalho foi feito. Então agora colocamos os números das casas, a rua, tudo bonitinho. Tem foto também, tá mandando, se alguém tiver alguma dúvida lá para não... Né? Então acho que agora desenhei, além de mostrar o endereço, foi desenhado, né? Não estamos acusando, foi feito, mas é uma propriedade particular, então temos conhecimento. E o porquê está sendo feito ali, não foi feito em outros lugares... né? Então, só que justifique isso, porque fiscalizar é o trabalho, somente isso. Ninguém está acusando nada, mas se foi feito, é procedente, é legal, se não é legal, o proprietário vai estar custeando isso ou não. É somente isso, tá? Somente. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 07/2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 07/2021 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 08/2021, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 08/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que informe: primeiro, por quais razões a Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal não apresentou defesa no processo principal número 93/67.989/2019/19.1, referente ao pregão presencial número 27/2018 e contrato número 04 de 22/1 de 2019. Segundo, foi aberto processo administrativo ou sindicância para apurar responsabilidade. Em caso positivo, fornecer cópia, em caso negativo, informar os motivos. Terceiro, solicito ainda que informe quais documentos estavam incorretos: contrato, execução, processo licitatório e etc. Justificativa: as informações se fazem necessárias, uma vez que a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou pela irregularidade o referido processo, cujo valor da contratação é no importe de R$ 370.512. Câmara Municipal de Ariópolis, 17 de fevereiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Mais uma vez estamos aí. Agora temos um apontamento do Tribunal de Contas, que é da coleta de resíduos, né, que estava sendo feita aí. E o valor total foi R$ 370.512, né? E foi apontado irregularidades através do Tribunal de Contas. Mas o que causa aqui uma estranheza, é isso que eu estou solicitando, é que aqui o Tribunal de Contas ele aponta que a Prefeitura foi notificada. Só que ninguém apresentou defesa. E aponta aqui. Agora a pergunta é, por que não apresentou defesa? É indefensável o que foi apontado aqui? Ou foi descuido, não sei, ou não teve pessoas para isso? Aí eu venho agora aqui até dar um crédito em conceder um aumento às comissões, porque está fazendo falta, né? Porque se tivesse, quem sabe, as comissões no jurídico, né, eles estariam melhor que se atentando a isso, porque pô, R$ 370 mil foi apontado, o Tribunal de Contas reprovou a conta, pediu para se defender. Não teve defesa, ninguém apresentou nada, não teve nenhuma defesa, certo? Mas eu entro na outra questão, vai ver que é muito trabalho, porque até
no vencimento dos funcionários, desse aumento de 15%, eles colocaram aqui, ó, é sábio devido às restrições impostas pela Lei Complementar 173 de 2021. A Lei Complementar é 2020. Né? Então, se tem esses errinhos aqui, né, aí eu fico pensando, gente, será que o jurídico está cometendo alguma gafe? O que está acontecendo ali dentro? Será que precisamos aprovar os 40% e 30% das comissões para eles poderem trabalhar com excelência, assim como estava querendo trabalhar, cobrando vocês trabalhar com excelência, quando apresentou a atribuição, que com certeza esse ano vai vir novamente? Então, aí eu penso, né? Estão lá ar-condicionado, ganhando seus R$1.000, foi ajustado o pagamento aqui para uns, enfim, tá, portal transparência. Aí, aumento para os funcionários do Magistério de Pau Sul, a lei vigente de 2021 quer cobrar alguma coisa e defender algo que é inconstitucional, mas nem a lei aqui estão colocando certo, 2021, é 2020. E agora é notificada mais de R$370 mil, o Tribunal de Contas, ele vai ter um dano erário aqui, né? Dano erário aqui, alguém vai ter que pagar isso, e aí apresenta a prefeitura notificada e não há defesa nenhuma, ninguém apresenta uma defesa, olha, a gente fez, isso aqui foi porque a gente fez, tem que ser feito. É uma defesa. Mas nada, gente. O que aconteceu? A indefensáveis aqui, é isso que eu estou pedindo. Por que não foi feita uma defesa para isso? Mas fique tranquilo, porque se há algo de errado aqui, se alguém vai ter que devolver esse dinheiro, não vai sair dos cofres públicos, viu? Fica tranquilo. Quanto a isso, se esse contrato, realmente, esse processo, conceder e executar aqui, e alguém tiver que pagar, não vai ser a gente, tá? Fique tranquilo que eu já me procuro informar sobre isso aí, e esse dano erário não vai ser o funcionário público que vai pagar aqui, vocês ou a população. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 08/2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 08 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 09/2021, de autoria do vereador João Alexandre Cardoso. Requerimento número 09/2022. O vereador que abaixo subscreve no regular exercício do mandato requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local documentos e informações conforme segue abaixo. Primeiro, fornecer cópia de empenhos, comprovante de pagamento e local de trabalho dos contratados pelo Programa Emergencial de Redução de Emprego. Segundo, qual a formação está sendo oferecida aos contratados pelo referido programa conforme artigo 6º da Lei Municipal número 1306/2002. Justificativa, conforme o projeto de lei número 05/2002, o qual originou a lei número 1306/2002 em sua justificativa, a instituição do programa se faz necessário para que o poder público possa de forma eficaz combater o desemprego em nosso município, pois não irá apenas atender o desempregado em sua necessidade imediata, mas proporcionará educação e qualificação profissional para que o mesmo seja reintegrado no tão concorrido mercado de trabalho. Câmara Municipal de Ariópolis, 17 de fevereiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra. Concedido. Só para justificar, isso não estou pegando o pé da Frente Trabalho, hipótese alguma, né? Aliás, nós temos que aumentar a Frente Trabalho. Mas a questão é a seguinte, qual é, né? Porque temos uma lei, queria saber qual seria a formação que está sendo dada. É simplesmente vou pegar um Frente Trabalho, vou colocar ele lá na área do Covid, fica aí, se vira e trabalha, cumpre o seu horário, mas não é assim que funciona, né? A gente sabe que tem que cumprir um mínimo, ele tem que ganhar o mesmo salário, mas tem que cumprir um mínimo, e o outro horário tem que cumprir se especializar, ou estudar, ou fazer um programa, um projetinho que venha capacitá-lo, certo? Então, ou seja, o que estou buscando aqui é que seja concedido aí a melhoria para a Frente de Trabalho, tá? Mas, porém, também é o seguinte, temos que entrar no limite, porque a Frente de Trabalho já foi apontada pelo Tribunal de Contas, certo? Algumas irregularidades porque está sendo implantada na folha de pagamento, e nós temos que entender o seguinte, existe cargos, né, de concursos públicos que ainda não foram chamados. O AVE, por exemplo, é uma das coisas que eu apontei já no início. Então, por que não chamar o AVE? Já pagaram a inscrição, fizeram a prova, passaram, estão aguardando os tão sonhados, né, cargo
no setor público e de repente não chamam? Né? Por que não chamam? Será que alguém vai ficar chateado se chamar? Ou será que tem alguém da frente de trabalho que não deveria estar em algum lugar e é o lugar do AVE? Porque enquanto isso está sobrecarregando os inspetores. Certo? Porque temos aí o AVE que faz uma função a qual tem inspetor de aluno que está fazendo por humanidade. Não deveria estar fazendo. Então, acho que já está na hora de poder chamar esse pessoal do AVE que passaram no concurso para poder descarregar. E não importa quem vai ficar chateado, mas temos que fazer o que é correto. Existem muitas funções de frente de trabalho para ser feitas, para ser ocupadas, mas não podemos deixar de chamar quem passou no concurso. Somente isso. Concedido. Boa noite a todos. Só relembrando que com os requerimentos do ano passado aí, que é o requerimento do subprefeito do ano passado, em janeiro de 2020, sobre a diária dos motoristas, da saúde e da educação, para ser feito reajuste à diária das viagens, que está defasado há anos e até agora nós não tivemos resposta. E além disso também, eles não estão recebendo também as viagens adiantadas. Eles têm que resolver esse problema também. Sim, só se você quiser deixar isso aí para depois, no final você, tá? Coloco em votação, maioria simples simbólico, o requerimento número 09/2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 09/2021 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura das indicações número 01 a 15/2022. Indicação número 01. Eu vou direto, aqui está 1, mas aqui está 2. Então, não, mas aqui é 2 e 4. Cadê a 3? Tá. Indicação número 02/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja juntamente com a Diretoria Municipal de Educação concedendo o transporte para as crianças que frequentam a CEMEI, prefeito Pedro Abílio Lourenção. Justificativa: a presente solicitação é uma reivindicação dos pais e alunos que frequentam a CEMEI, pois residem nas vilas Bentivenha, CDH 11, Vila Kremer e Coab, pois muitos deles não dispõem de veículo próprio para levar seus filhos, ficando à mercê do frio, chuva e calor intenso. Sala de sessões, 3 de janeiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Indicação número 04/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja junto à Diretoria Municipal de Educação, distribuindo kits escolares para todos os alunos da Rede Municipal de Educação antes do início das aulas e no primeiro dia. Justificativa: temos muitas famílias passando por dificuldades financeiras agravadas por conta da pandemia e essa distribuição é uma maneira de construirmos uma educação democrática onde podemos agregar nossos alunos e fomentar um ensino de qualidade. Sala de sessões, 5 de janeiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Indicação número 05/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja instalando placas de proibido som automotivo nas proximidades da Igreja Matriz de Santa Cruz e na rua Prefeito Miguel Costa, em frente ao Bar do Cisso. Justificativa: a presente indicação visa atender os moradores que reclamam do volume alto dos carros que ficam estacionados nos referidos locais.
Sala de Sessões, 10 de janeiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Indicação número 06/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte educação: que esteja fornecendo uniforme escolar para todos os alunos da rede municipal de educação. Justificativa. Tal indicação é importante, pois a cultura do uso de uniformes nas escolas traz um sentimento de organização e proteção ao aluno, considerando que a utilização dos uniformes, além de ser um importante instrumento pedagógico, é um elemento motivador para a realização de projetos e atividades que abordam a cidadania, o respeito mútuo, o respeito às diferenças, oferecendo às crianças um nível de igualdade dentro do ambiente escolar. Ademais, a padronização dos alunos por meio de uniforme serve para resguardar a segurança do aluno, identificando os mesmos e dificultando a entrada na escola de pessoas desconhecidas. Sala de Sessões, 10 de janeiro de 2022, Marildo Alves, vereador. Indicação número 07/2022. Os vereadores que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que seja adotado medidas junto à Diretoria Municipal de Educação a implantação de cursos profissionalizantes para os nossos munícipes. Justificativa: a grande maioria dos estudantes de nosso município não tem condições econômicas para cursar o ensino superior. Nossa cidade não oferece cursos profissionalizantes e desejam e têm condições. Deslocam-se para cidades vizinhas, entretanto, os mais carentes que também desejam frequentar cursos profissionalizantes não o fazem, por não terem recursos. Essa função do próprio mercado de trabalho, que exige mão de obra especializada, seria de grande contribuição social. Salas de Sessões, 13 de janeiro de 2022, Michel Henrique Augusto e Marildo Alves, vereadores. Indicação número 8/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja colocando em estudo a construção de uma escola municipal na esquina entre a rua Daniel Morante e com a Domingos Renda, bairro Nosso Teto. Justificativa: é importantíssimo se planejar uma escola naquela localidade, uma vez que o bairro é adjacente e está vivendo um crescimento populacional, e com isso devemos oportunizar às crianças o direito a frequentar uma unidade escolar próximo da comunidade em que vivem, uma vez que o referido bairro localiza-se em área distante das unidades escolares existentes no município. Sala de Sessões, 17 de janeiro de 2022, Robson Cardoso dos Santos, vereador. Indicação número 9/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja determinando o departamento responsável a pavimentação asfáltica da rua Joaquim Romualdo da Silva, Dr. Pereira de Rezende e José da Silva, ou seja, as ruas que dão acesso ao bairro Vereador Geraldo Antônio Cavaleiro. Justificativa: as ruas em questão encontram-se com a pavimentação crítica, bastante desgastada, com buracos que causam grandes transtornos aos motoristas e moradores. As condições precárias das vias têm sido motivo de reclamações de grande número de munícipes. Dessa forma, peço a realização do recapeamento da pavimentação asfáltica ou tapa-buracos, na tentativa de evitar que acidentes aconteçam. Sala de Sessões, 27 de janeiro de 2022, Robson Cardoso dos Santos, vereador. Indicação número 10/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que solicite ao diretor de obras de engenharia a implantação de uma ciclovia paralela ao calçadão, realizando o contorno pela cidade até a rua Prefeito Miguel Costa, para que desta forma possa proporcionar mais segurança aos pedestres que fazem caminhada. Justificativa: o local é muito utilizado pelos moradores que se deslocam entre os bairros, assim como é utilizado para a realização de caminhadas. Por ser locais de tráfego intenso de veículos, os ciclistas também utilizam as calçadas, fato este que coloca em risco as pessoas que por lá transitam. Como há um grande espaço e por haver muitos ciclistas em nossa cidade, é uma ótima benfeitoria a oferecer. Pelo exposto, espero que seja recebido a presente propositura e adotadas as medidas para viabilizar o pedido.
Sala de Sessões, 27 de janeiro de 2022, Robson Cardoso dos Santos, vereador. Indicação número 11/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que implante um projeto de viveiro municipal de produção de mudas de árvores. Justificativa: o intuito da presente indicação é promover a arborização urbana, tornar os espaços públicos mais saudáveis, proporcionar sombra aos moradores e resgatar a flora municipal e a qualidade do ar. Sala de Sessões, 27 de janeiro de 2022, Robson Cardoso dos Santos, vereador. Indicação número 12/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine a pintura de faixas de pedestre na vicinal que dá acesso à rodovia Marechal Rondon, nas entradas dos bairros CDHU 2 e Jardim Santa Teresa. Justificativa: preocupado com a segurança dos moradores dos referidos bairros, esse sistema de segurança tem por finalidade a prevenção de acidentes. Sala de Sessões, 27 de janeiro de 2022, Robson Cardoso dos Santos, vereador. Indicação número 13/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja reformando a quadra de esportes localizada no bairro CDHU 2 e fazendo a aplicação de tinta epóxi no piso. Justificativa: desde o início do mandato tenho solicitado, a pedido dos moradores daquela localidade, a reforma da quadra de esportes, acrescentando nesta oportunidade a aplicação da tinta epóxi no piso, pois é um produto que cria uma película muito resistente, apresentando aderência acima da média e substrato de aço e concreto. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2022, Michel Henrique Augusto, vereador. Indicação número 14/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja instalando um bebedouro de água no prédio onde é sediado o Fundo Social de Solidariedade uma pia no banheiro. Justificativa: referido local é muito frequentado pela população, fator este indispensável ao atendimento da referida indicação. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. Indicação número 15/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que providencie uniformes e equipamentos de proteção individual, além de protetores solar, aos funcionários públicos que prestam serviço como coletores de lixo, varredoras, guarda municipal, coveiros, motorista e aos demais funcionários públicos municipais. Justificativa: o uniforme é um traje padrão que os trabalhadores utilizam para distinguirem entre si e identificarem as pessoas, quando a profissão inflige perigo ou prejuízos à saúde. O equipamento de proteção é requisito importante. O funcionário público municipal que cumpre a função de coletor de lixo e varredoras não dispõe de uniforme especial para sua profissão. Seu emprego é árduo e penoso, por se dedicar à limpeza e higiene numa comunidade que, por parte de muitos cidadãos, ainda apresenta maus padrões de comportamento, fato que comprova a necessidade do uniforme e equipamento de proteção, tanto para servirem como parâmetro de comportamentos sociais, como para protegerem de ferimentos provocados por materiais perigosos, contidos como sacos plásticos espalhados pela cidade. Sugiro ainda que o uniforme a ser utilizado pelos funcionários públicos que prestam serviço como coletores de lixo e de varredoras seja de material consistente e de fácil visualização, para que suas funções sejam executadas com segurança e de forma perceptiva à população, que melhor irá identificá-los. Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2022, João Alexandre Cardoso, vereador. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para conhecimento e posterior providências. Nada mais havendo para o expediente, suspendo a sessão por 10 minutos.